O nosso entrevistado de hoje é o viverista Leandro Pinheiro, que nasceu na cidade de Morrinhos, em São Paulo, mas se estabeleceu há cerca de 8 anos em Braslândia, na região do Distrito Federal, onde começou a empreender com um viveiro de mudas e hoje produz mais de 250 milhões de mudas por ano, com cerca de 2.000 clientes em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Leandro Pinheiro. Olá, seja muito bem-vindo no podcast No Agro Pode, sempre com pessoas que vivem na prática a realidade do agro, aprenderam, desenvolveram, hoje são empresários, trazendo essa experiência para a realidade. E por isso hoje a gente recebe aqui o Leandro Pinheiro, que é viveirista, já tem uma jornada aí, né, Leandro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kathleen? Estamos aqui, né, para falar um pouquinho do que eu já passei, né, e do que eu posso estar oferecendo aí para vocês e para quem estiver aí acompanhando a gente, né? Leandro, na sua experiência, qual que é o maior desafio de fazer uma muda? O maior desafio de fazer uma muda é uma boa pergunta. O que eu vou falar que o maior desafio que eu acho é fazer germinar. Depois que germinou, tem as dificuldades, tem os intempéries, tem questão de clima e tudo, tem a mão de obra, que você se depara com a mão de obra em alguns momentos, em alguma aplicação, mas o mais difícil para mim em uma muda é fazer germinar. E isso você não aprendeu do dia para a noite, né? Como é que começou a tua história com o viveiro? De onde que surgiu esse aprendizado? A minha história é uma história interessante. Eu vim de uma cidade pequena do interior de São Paulo chamada Piacatu, né? Carrego no peito e para onde eu vou, eu levo essa Piacatu. Quantos habitantes? 4.000 habitantes. Olha, é um pouquinho menor do que a minha cidade. A minha chama Embuia, fica no interior de Santa Catarina e tem 6.000. Então a Embuia tá ganhando, hein? E assim, o bom de lá de Piacatu, todo mundo me conhece, eu tenho amizade com todo mundo e tento ajudar sempre que alguém precisa de lá, né? Como a gente está numa capital do país, né? A gente conhece muita gente, e se a gente poder ajudar alguém de lá, eu fico muito satisfeito. Então, a minha jornada começou, eu tinha lá meus 14, 15 anos, fui trabalhar no viveiro. Seus pais não eram agricultores? Não, minha mãe, é uma história até bonita. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é cortador de cana. E eu nunca quis fazer isso. Não por ser um serviço muito ruim, mas eu queria mais, eu queria crescer. Eu queria montar a minha própria empresa, né? Então, eu fui trabalhar nesse viveiro e trabalhei 2 anos, para 3 anos, aí eu vi que eu não ia crescer ali, porque eram 7 sócios, cada sócio tinha 2 filhos, então, assim, eu nunca ia chegar a um gerente, alguma coisa desse tipo, na minha visão. E falei de sair desse viveiro, eles me deram a oportunidade de vir trabalhar na região entre Acreúna e Paraúna, ali perto de Rio Verde, na produção de tomate indústria, na época. Isso aí foi 98 para 99 ali. E aí fiz um bom trabalho, né? E aí eles estavam querendo montar uma filial no Goiás, e aí eu peguei, me convidaram e eu comecei nessa filial em 2000, dia 1º de janeiro de 2000. Comecei lá cavando buraco, como sempre, eu sempre gostei de estar junto e trabalhar junto, e eu nunca escolhi serviço. E fui crescendo nessa empresa, fui ganhando conhecimento. E o bom de tudo é o quê? Que eu comecei lá como ajudante, né? Consegui chegar a gerente dessa unidade, né? Como é que eu vou falar? Com muito custo, muito trabalho, muita honestidade, né? Trabalhando da melhor maneira possível, entregando o melhor trabalho possível. E nesse meio tempo, os anos foram passando, né? Eu fiquei nessa empresa de 2000 a 2015 e eu sempre falo assim, meu patrão, um abraço aí pro Cláudio, Claudião, ele fechava o olho para as minhas doiduras, Experiências. os meus testes. Não, assim, eu sempre pegava aquele restinho de semente, aquela muda que sobrava. Eu gostava de fazer teste, até matava aquela muda, né? Para ver o quanto ela era resistente ali. Isso, o tanto que ela poderia suportar de algum produto, o quanto que ela ia responder naquele produto. Porque, assim, tem muito teste padrão para, no caso, cereais, né? Pesquisa, na questão, até mesmo na parte de hortaliça, né? Só que na parte de viver de muda, quanto que com a muda de uma alface
aguenta de tal produto, qual que é a dose ideal. Então, eu fazia esses parâmetros para mim entender um pouquinho do produto. Se acontecesse alguma coisa no viveiro, até eu sabia. Falei assim, Alvin, errou nesse produto. Então, assim, fui ganhando conhecimento, foi minha faculdade ali, 15 anos trabalhando e, querendo ou não, pesquisando para entregar o melhor produto, o melhor serviço possível e cada vez aperfeiçoando mais, né, para melhorar aquela muda. Então, assim, eu venho de uma geração que da muda do tomate indústria, que a gente trabalhava com tomate indústria, a gente trabalhava numa bandeja de 200 cédulas, né? Depois era de isopor, depois passamos para uma bandeja de 450 células de isopor. Então, teve os ajustes, qual que seria o substrato certo, profundidade, umidade, irrigação, produto. Então, assim, foi muitos anos até nós chegar, né, no manejo ideal para essa muda, para entregar para o cliente lá no campo uma muda de excelência. Então, nesse meio tempo, a bancada, querendo ou não, a gente errou, depois fomos melhorando, aí passou de bandeja de isopor 450 para bandeja de plástico de 450, foi outro manejo. Então, assim, eu aprendi muito e, assim, o agro não aceita erro, você tem que ser rápido, você tem que entender rápido, você tem que não ter um olho clínico, na verdade. Você pega, hoje não vou menosprezar ninguém desse setor, quem que sou eu para falar, mas você pega um cara pós-graduado que não tem experiência, ele vai apanhar. Na prática é diferente, né? Na prática é diferente. Só que quem que trabalha com isso sabe que o conhecimento, o estudar, o fazer pós-graduação é muito importante. Eu falo, eu não tive oportunidade, mas quem tiver oportunidade, estuda e não para. O segredo é não parar de estudar. Se você poder fazer um mestrado, um doutorado, faça, para você aumentar seu conhecimento, para diminuir os erros. Eu errei em alguns momentos, né? E assim, hoje eu vejo, se eu tivesse um conhecimento ou tivesse alguma coisa para mim me respaldar ali, não teria acontecido alguns erros, né? Graças a Deus foi erros pequenos, né? A gente conseguiu contornar, mas eu trabalho muito seguro do que eu estou fazendo. Gosto de testar muitas vezes para depois entregar. Mas você consegue analisar que a quantidade de vezes que você testou e que você errou é o que te dá essa segurança hoje do conhecimento que você tem para você trabalhar? Sim. Hoje eu sei de coisas que talvez um pesquisador não saiba, né? Com a experiência que a gente tem, né? Então, assim, o segredo é testar. E no mundo hoje de viveiro, que na verdade tem pouca pesquisa, tem muita pesquisa no campo, né? Mas de viveiro tem muito pouco. Então, assim, por isso que hoje eu não parei de testar e sempre busco tecnologia, sempre busco conhecimento em questão de. Eu estou fazendo eu falo de upgrade no viveiro, em questão de equipamentos, de leitura, do que pode ser feito. Como a gente tem vários modos, a 1, 2 graus, é uma diferença muito grande. Quando a gente fala de temperatura dentro da estufa, é isso. Temperatura dentro da estufa. Uma temperatura dentro da estufa, se uma diferença de 3, 4 graus é muito grande. Você tem N problemas que você não vai conseguir resolver se você não focar se você não saber se foi a temperatura ou não. O meu crescimento foi nisso, porque eu fui tirando dúvidas. Então, um substrato da mistura que eu gosto de fazer, o substrato para a época do ano, o produto, né? Você não usa o mesmo substrato o ano inteiro, por exemplo? Não uso o mesmo substrato o ano inteiro, e eu uso de várias marcas, né? Todos são top, todos são de excelente qualidade, só que eu gosto de fazer a minha mistura. Não tem nada de segredo, tá? Quem quiser viver, eu não conto tudo e o que eu uso, porque assim, é o que eu sempre falo, que se eu te der um arroz para você fazer com uma porção de sal e uma porção de óleo, vai ficar diferente do meu. O que eu sempre falo para quem vem me procurar ou querer alguma assistência ou tirar alguma dúvida, faça com capricho. Independente de hora, momento, não. Faça com capricho, na hora certa, sempre um passo na frente, né? Se você tem que fazer um produto hoje, não deixa para amanhã. Se você tem que fazer uma irrigação agora, faça agora, uma adubação agora. Se você tem que segurar água,
Então, assim, para dar certo, se você for levar, não, vamos olhar. Não, amanhã eu passo. De qualquer jeito. Não funciona. E hoje você tem um protocolo no viveiro para seguir esse padrão? Como é que funciona? A gente tem protocolos de aplicações para determinadas culturas e determinados, eu falo de barracões, né? De estufas, né? Porque de blocos, né? Que a gente tem blocos diferentes. Então, assim, a gente segue um protocolo, né? Para época de inverno e para época de verão, certo? Então, e aí a gente, dentro desses protocolos, tem o protocolo para melancia, tem o protocolo para alface, tem o protocolo para tomate e tem o protocolo para tabaco, que a gente faz tabaco também. E sim, dentro desses protocolos, eu tenho as minhas balanças, né? Quando eu tenho uma incidência de uma praga fora do viveiro, que eu estou vendo que você vê que está voando ali, a gente segue, além do protocolo, a gente tem ações, a gente passa produtos em volta do viveiro, intensifica dentro do viveiro alguns produtos. Então, assim, a gente tem, além dos protocolos, tem ações. Na época da chuva, né, que querendo ou não a umidade aumenta, além dos protocolos, quando intensifica a chuva 2 dias, 3 dias, a gente tem as ações para esse tipo de situação. Que, assim, eu já sofri muito com alguns tipos de problemas, de doença. Então, assim, a prevenção é o melhor remédio, né? É o melhor defensivo que tem é a prevenção. Mas quando você fala assim, verão e inverno, seu viveiro está aqui próximo de Brasília, Braslândia, a gente está no período de seca. Sim. Você faz esse controle de verão e inverno com base onde está o seu viveiro, apesar de ser uma cultura controlada, que está dentro de estufa, cultivo protegido, ou você faz de acordo com a destinação da muda? Porque hoje você envia muda para vários estados, né? A muda funciona assim. Eu faço a minha, a minha, meu protocolo para a muda, independente de que situação que ela vai ter. Para o local onde ela está, onde está a É. estufa naquele momento. Isso. Por quê? Eu já sei que lá ela vai ter estresse, lá ela vai ter N situações. Então, assim, eu não consigo prever essa situação lá e tratar essa muda como se fosse para uma região. Porque eu pego lá numa situação da agora, do momento que nós estamos agora, eu estou lá com uma barra de melancia, tem melancia que vai para Santa Fé do Goiás, tem melancia que vai para Teixeira de Freitas. Daqui em 30 dias eu vou ter melancia que eu vou estar mandando para Teixeira de Freitas, na Bahia, e para Presidente Epitácio, São Paulo. Então, assim, são situações e situações. O ideal, a muda está em perfeitas condições para ir para o solo. Isso é o ideal. Quanto mais força ela tiver, mais enraizamento, mais pegamento ela vai ter lá na lavoura. Sim, mais pegamento ela vai ter na lavoura. A gente trabalha, no meu caso, o que eu gosto de trabalhar, de uma muda não travada. Uma muda que vai chegar no campo, já vai soltar raiz, já vai enraizar, né? E assim, a gente trabalha, por mais que os clientes hoje sejam tecnificados, a gente cuida disso. Falar para o cliente na onde que deve ser colocada essa muda, armazenamento até ela ser transplantada, como que deve ser transplantada, as primeiras irrigações. Então, assim, é um bebê, né? Então, assim, ela tem que ser o mais bem cuidada possível. Não adianta fazer um serviço de excelência dentro do viveiro e a minha muda ir para qualquer lugar, ela não vai entregar o que ela tem para entregar. Daí o cliente vai reclamar, vai colocar a culpa da muda. Mas de muitas das vezes a culpa não é da muda, né? Então, assim, Ele precisa estar preparado para receber essa muda, então. Sim. Mas hoje... O que ele precisa pensar assim? Vou receber a muda na segunda-feira, o que eu tenho que fazer? O que o cliente tem que pensar em primeiro lugar? A terra tem que estar pronta, adubada para receber essa muda. Segundo, não deixar essa muda muitos dias para ser transplantada, que ela vai sentir, né? Por mais que você está tirando de um lugar, querendo ou não, climatizado, para ir para um lugar, né, de estresse, que esse transplante é um estresse para a planta, né? E o cliente fazer as irrigações corretas, essa muda que não foi transplantada ainda, molhar frequentemente durante o dia para essa muda não secar, né? Então são mais nesse requisito, os clientes estão fazendo o dever de casa. Assim, até eu queria parabenizar os meus clientes nesse requisito. A gente não tem esse tipo de problema mais,
Eu já tive no passado, né? Já tive no passado, mas hoje não. Porque assim, o cliente hoje vê aquilo lá como dinheiro. Ele tem que ver como aquele pão de dinheiro, é um custo que ele tem. Então, assim, uma muda que ele perde, né? É um produto que ele tá deixando de vender ali na É um frente. produto que ele tá deixando de vender. Mas eu acho interessante que você visita muito seus produtores, né, você tá muito lá no dia a dia deles, você tá acompanhando a produção. É nesse momento que você tem um feedback deles, do que tá dando certo e do que pode melhorar? O feedback maior hoje que eu tenho são dos meus motoristas, né? Então, assim, eles toda a carga hoje, nós temos um grupo de transporte, é mandado uma foto, né, nesse grupo, que a gente já avalia como que tá essa situação dessa muda, né? Porque eu vou falar aqui uma situação que era corriqueira, né? Essa muda chegar no campo, vamos supor, e ser areia, e o chão não tá molhado, e essa muda a primeira coisa que vai acontecer é essa Aí areia vai vai absorver a absorver água, essa a água. umidade da planta. Então, assim, com 2 horas ela tá seca, ou até menos. E você pega uma época agora, é vento, você perde a muda com meio-dia, isso, você pensar, essa muda vai secar, não vai entregar o que ela poderia entregar, né, na colheita, né. Então quando o motorista chega, ele também já tem que ter esse olhar atento, né, você já tem que ter essa conversa com ele antes, né? Já tem que ter esse olhar atento. Na questão de melancia não, mas na questão de tomate indústria, eh, acontece de tá passando o herbicida para depois ser transplantado a muda, né, então assim, o motorista já tira a foto da aplicação, aí já me manda, porque se eu tiver qualquer ocorrência, né, eu já tenho respaldo, já tive um respaldo. Fala assim: porque o que ele veneno para pegar respingarem na muda, né, Porque você mas não seguiu o protocolo, né? isso. Então assim, eh, na época que tá chovendo muito, os produtores não conseguem preparar o solo rápido, atrasa a colheita da soja, muitas vezes essa essa muda vai ser plantada em pós-soja, né, então faz tudo meio correndo, meio passando por cima, então assim, a muda não aceita, ela cobra, tá, ela cobra, e aí dói no bolso do cliente, então é isso que eu não quero, então faça certinho, faça bem feito, liga pra gente, pede para esperar mais um dia ou 2, prepara bem seu solo, que, assim, é até ruim eu falar isso, para esperar 2 ou 3 dias, mas, assim, ele vai conseguir ter um resultado melhor, no próximo ano ele já trabalha mais com segurança, né, para ter uma produção melhor. Aí eu brigo muito com o cliente em cima de detalhes que influencia diretamente na produção, né. Então, assim, vazão de barra, que produto tá aplicando, pH de calda de aplicação, então, assim, são coisas que são detalhes, né, que é muito barato você corrigir, que influencia diretamente no seu custo, na sua produção e no seu rendimento final. Agora, eu achei interessante que você falou bastante, assim, sobre a questão da temperatura dentro da estufa, porque, assim, para quem não conhece, as estufas são estruturas metálicas com plástico, e o plástico a gente sabe que ele acaba absorvendo muito calor, né, então segura, você está irrigando a planta, você tem umidade, você tem calor. Como é que você faz para controlar essa temperatura e qual que é o grau ideal ali dentro? Ah, qual que é o nosso maior desafio, o protocolo que a gente segue para tentar diminuir essa temperatura, é o quê? A gente tem umas telas que elas fecham em determinado hora do dia, né, na hora mais quente ali, e a gente faz irrigações paliativas. Não é uma irrigação pesada, é para Não gerar tanta umidade. não gerar muita umidade, para diminuir essa temperatura, né. Então esse é o melhor manejo que eu faço para mim ter um bom resultado da questão da temperatura. Nos viveiros que a gente trabalha hoje, a gente não consegue diminuir essa temperatura no que a gente necessitaria. Por isso que a gente buscou tecnologia, vai montar uma circulação de ar forçada para diminuir essa temperatura. Esse é uma nova estufa que você está em instalação, em processo de Esse instalação. é um novo módulo que a gente tá ampliando e está montando agora. E para mim investir isso e para mim fazer todo esse investimento, eu não conseguiria medir, entre aspas. Então, assim, comprei essa estrutura e a intenção nossa, que eu já fiz isso, é cumprir uma estação meteorológica, tanto para medir temperatura, umidade, direção do vento, velocidade do vento,
lux, né? Luz par, isso tudo fora da estrutura. O que seria uma luz par, para a gente entender? É a luz que a planta absorve. É a luz Não que- é a luz que está batendo diretamente, é a que ela está absorvendo de verdade. essa luz que realmente vai fazer a fotossíntese, vai multiplicar a célula e ela que é mais importante para a planta. Então, montado isso fora, vai ter sensores de cada módulo fazendo a mesma leitura, entendeu? Então, assim, isso vai ser muito importante para mim, para quê? Porque eu vou saber cada módulo quanto que tem de umidade, quanto que tem de temperatura, né? Vai ser 4 sensores em cada módulo, vai me dar essa leitura e também o que está entrando de luz. Quando você fala de temperatura, muitas vezes a pessoa confunde com luz, né? A luz para a planta é benéfico. O que faz mal para a planta É um calor é o excessivo. calor excessivo, né? Então, assim, por isso que eu falo muito de teste, muito de coisa. Então, assim, eu fiz um teste grande agora, né? Porque o investimento foi mais alto um pouco. Então, assim, para a gente ter um benefício, ou para a gente entregar para os nossos clientes um produto aí que eu falo de excelência, a gente tem que investir, tem que fazer teste, e independente se vai dar certo ou não, se a gente não testar, a gente não vai saber. Isso serve para todos os segmentos, né? Eu não falo para a indústria de carro, ele já, de todo jeito tem o teste do carro. Tem que ter um teste. Tem que ter um teste. Então, assim, e eu não consigo achar isso na literatura, não consigo achar isso na faculdade, não tem isso, não tem. Então, eu tenho que fazer eu mesmo, né? Junto lá com a minha equipe e fazer esse teste. Tanto que é um teste mesmo, porque essa tecnologia ela não existe ainda, né? Você está montando junto com a empresa, com a fábrica. Isso, a gente chegou num bom senso e eu falei da minha demanda, eles correram atrás e comprou a ideia. O bom disso é que eu vou ter isso na palma da minha mão. Então, eu vou colocar uma estimativa, um teto máximo de 34 graus numa determinada estrutura, e a hora que subir dessa temperatura vai me dar um apito, vai me dar uma sinalização no celular. Então, assim, É um aplicativo, então. um aplicativo já foi feito. Esse aplicativo já está pronto, né? Então, você vê que por trás de tudo tem que ter tecnologia, tem que ter o teste, e nem sempre como lá tem 4 módulos, estamos indo para um 5º módulo, cada módulo tem a sua particularidade. Entendeu? Então, assim, um módulo eu consigo fazer uma alface melhor, no outro eu já dou uma patinada, um já entrega uma melancia melhor. Então, assim, o que eu fiz na empresa? Eu coloquei as culturas onde dá mais certo, né? Até eu trazer essa ventilação forçada, que vai ser bom para todas, no meu ponto de vista, e pessoa certa no lugar certo. Então, hoje eu tenho especialista de alface, especialista de melancia e brasca, especialista de tabaco. Então, assim, eu consegui fazer isso com os colaboradores, né? E tá sendo muito legal. Então, assim, todo dia eles vêm com essa ideia de, fiz um teste aqui. E eu sempre falo, pessoal, testa, mata uma bandeja, não mata uma barra. Não tem problema, né? Então, mas testa. E, né? E eu falo de testar tudo. Um produto, um substrato, né? Quando eu vou fazer testes do substrato mesmo, eu testo lá 50 tipos diferentes e 50 misturas diferentes. Hoje, quantas variedades de muda vocês têm? Hoje aí a gente está perto aí das 40, 45 variedades, entre variedades e híbridos, né? E é muito difícil você fazer o que a gente faz, não é porque nós é melhor que ninguém, não, mas é porque na cultura, quando você pega alface, tomate, quiabo, tabaco, para você ser assertivo é muito difícil. Quando você trabalha com a cultura, só é bem mais fácil. Então, eu faço um substrato para atender essas culturas, depois eu venho com as férteis, repondo alguns nutrientes ou algum manejo. Uma cultura precisa de menos água, uma cultura precisa de mais água. Então, assim, esse treinamento, esse olho clínico todo dia ali, que eu faço, que para entregar para o cliente um produto de excelente qualidade. Só que é muito difícil. Até porque o comportamento de cada planta é completamente diferente do outro, né? Sim, completamente diferente. E o bom dessas 45 culturas que eu trabalho, muito manejo que eu tinha em uma, eu passei para outra, e muito manejo que eu tinha em um, e na outra eu passei para ela. Então, assim, Você cruzou e deu certo. e ficou bem assertivo.
Hoje, meu pessoal lá, eu não vou falar que anda sem eu, mas assim, eles estão bem afinados, né? Então, assim, quando você dá uma abertura, quando acontece um problema, uma aplicação, eu nunca vou para achar o culpado, mas sim para resolver aquela situação e não deixar acontecer de novo, né? Erros vai ter todo dia, né? Então, assim, o, e ser o mais assertivo possível. Então, assim, a gente trabalha nessa filosofia e aí quem está trabalhando com a gente trabalha mais tranquilo, né? Trabalha com a segurança maior, né? E ser o mais detalhista possível em tudo e fazer bem feito. Isso é a nossa política. Essa experiência, assim, de trabalhar e deixar o profissional mais tranquilo, você teve lá no seu início, quando você começou, como que era o Leandro nessa época? Na verdade, como é que eu vou te falar? Aquela época foi bem difícil. A gente não tinha muito acompanhamento, não tinha nada, né? Então, era plantava grandes culturas, você não podia errar, então a gente seguiu um protocolo, mas era bem mais seguro, né? Que nem eu mandei um abraço pro Cláudio lá, o Cláudio só faz desse jeito, não pode mudar. Então, assim, eu que ia lá e dava umas mexidinhas para tentar ser mais assertivo possível, ia uma provava e mostrava para ele que daquele manejo ia sair uma muda top, né? Então, assim, acabou que ele pegou isso e aí nós crescemos junto, né? Eu e ele. Criou uma relação de confiança, né? Foi uma relação de confiança. Então, assim, e eu peguei isso e trouxe para a empresa, né? Então, é, o bom da, o bom daquela experiência minha foi que eu era muito preso, só que o preso não entregava o que eu precisava. Você entendeu? Foi por isso que eu busquei testes, né? Qual que é a diferença que você vê, ou a principal semelhança desse Leandro lá, que começou, daquele menino que começou lá há 13 anos, você já tinha 2 funcionários. Qual que é a principal diferença daquele Leandro e do Leandro de hoje, que tem quantos funcionários hoje? Hoje nós estamos com 53 funcionários, né? Nossa equipe lá de colaboradores, né? É, a gente fica mais sábio, né? A gente sabe abordar algumas situações que lá atrás a gente se apavorava, né? Então hoje ficou mais fácil, né? Hoje ficou mais fácil. Mas o trabalho continua o mesmo. O trabalho continua o mesmo, o empenho e a dedicação, eu acho que não mudou nada. E a curiosidade de fazer testes. Sempre. Sempre fazendo os meus testes e quem me conhece aí sabe disso e sabe que eu gosto disso. Eu já fiz testes 2 vezes que não deu nada, na terceira vez para mim colher um resultado. Então, assim, o teste não é uma vez só, né? Então, assim, faço teste em N épocas do ano para mim observar a planta, né? Que eu falo assim, a muda conversa com você e você não vê. Eu falo para eles vendo o que você tá vendo e nós não tá vendo. Então, assim, é uma coisa que a gente vai adquirindo no decorrer do ano, no decorrer da vida, né? E a gente acaba que passa para eles uma coisa importante que eu não tinha antigamente, era reuniões. Hoje a gente tem reuniões para discutir N coisas de setores diferentes. Então, eu pego setor por setor, a gente tica, né, marca o que está sendo a dificuldade, o que está sendo o calcanhar de Aquiles naquele momento, e a gente vai em cima daquilo e resolve, né? Eu sempre aceito opiniões, né, de qualquer um, tô aberto, então assim, acaba que surge um monte de ideias numa pessoa que você nem esperava e que dá certo, né? E hoje, você falou que são 43 variedades, né? Qual que é a mais difícil de fazer? A mais difícil de fazer hoje, o alho poró é uma cultura que não é muito boa para germinar e ela tem um ciclo longo, ela não enraiza muito bem, né? Então acaba que ela dá uma certa canseira, né? Antigamente eu tinha problema com mamão, mamão também na questão de germinação e desenvolvimento, a gente pegou um manejo, uma outra cultura que, querendo ou não, eu aprendi com ela e de vez em quando ela dá umas rasteiras, é o tabaco, muda o ano, muda tudo, muda semente, então assim, esse ano foi um ano desafiador para o tabaco, não na questão de doença, mas na questão de germinação, mudou o pellet, então assim,
Você não consegue entregar para o cliente o que você queria. Mas a gente sabe, e eles também sabem, que eles também produzem muda, que o ano foi desafiador. Só que o bom disso tudo é que no campo ele está respondendo bem. Ele apanhou um pouco, então, enquanto ele estava mudinha, mas lá na roça ele tá se saindo bem. Isso. E como que foi, assim, você planta muito oleaginosas, né, brássicas. Como que você foi migrar para o tabaco também? Como é que isso aconteceu? O tabaco foi assim, a empresa do tabaco tinha uma demanda e eu tinha pré-feito, a estrutura estava praticamente pronta. Foi uma história até interessante. Me convidaram lá para ir lá, nessa fazenda, e eu lembro que eu fui negociar com um turco. Ele fala só inglês, né? E eu falo um alemão, português. Então, você faz muda de tabaco? Faço. Tradutor conversando comigo. Você faz 8 milhões de muda? Faço. Você já fez muda de tabaco? Não. Aí eu falei, não, ele já... E aí, nós fomos conversando, e eu falei que sim, que fazia do jeito que eles queriam, entregava a muda do jeito que eles queriam. E aí eu ia ter que fazer um investimento em bandeja, ia fazer investimento em semente e substrato. E até aí tudo bem, eu falei, eu faço, não tem problema. Aí eu falei para ele, eu vou comprar a bandeja, vai ficar perto de R$ 500 mil. Né, para mim, até hoje, muito dinheiro. Para começar, para fazer um teste, para começar a É. aprender ele. E aí eu falei para ele, só que nós vamos colocar no contrato. Se não fazer muda comigo 3 anos, vocês vão ter que comprar essa bandeja para vocês. Eu vendo para vocês no preço que eu comprei. Que eu não posso ficar com Estoque parado. esse estoque, esse mobilizado parado. Só pra gente entender, a bandeja do tabaco é diferente da bandeja da alface, por exemplo? A bandeja da alface é uma bandeja descartável. A bandeja do tabaco é uma bandeja de 288 furos que é retornável, né? E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, se for assim, ele deu uma endurecida lá, eu falei, não, se não for assim, eu não faço. E quem era gerente no Brasil falou, deu ruim. Porque ninguém nunca tinha peitado ele, porque ele era o gerente da América Latina, eu tava falando com o cara. De uma das maiores multinacionais do tabaco. E aí, time, para uma reunião, aí falei, deu ruim, né? Aí ele voltou. Gostei de você. Aí eu vou arrumar a bandeja e arrumar o substrato. E ele aceitou o contrato nos teus termos? Ele me arrumou a bandeja. Ele comprou a Não, bandeja? eles tinham a bandeja. Aí eles me emprestaram, me deram essa bandeja para produzir para eles, né? Qual que vai ser o preço? Né? Porque eu tinha passado um preço para ele, vai ser o mesmo. O mesmo preço. O mesmo preço. E acabou que nós fechamos. Esse namoro nosso começou em 2018. Nós estamos fazendo muda de tabaco até hoje para eles, nós entregamos para eles o que a gente consegue produzir. Tivemos dificuldades, sofremos junto, mas a gente passamos esses desafios junto com a produção de tabaco aumentou, né? O nome Leandro aí na questão da muda de tabaco, nessa empresa, querendo ou não, é um nome forte, né? É uma parceria forte, então assim, qualquer hora que um precisar do outro, assim, as portas estão abertas. Então, assim, foi muito bom. E hoje está produzindo quantos milhões de muda? Esse ano vamos passar aí dos 32 milhões de mudas de tabaco. Para ele que pediu 8 milhões. Para ele que pediu 8 milhões. E o que foi, nesse processo aí de aprendizado do tabaco, você chegou a desenvolver, inclusive, algumas coisas dentro do viveiro mesmo, né? Que ainda não tinham. Eles me passaram a bandeja, era uma bandeja de isopor. E o maior desafio era o quê? Toda a produção de tabaco era feita no float, nas piscinas. E eu peguei essa bandeja... Ela imersa na água. Imersa na água. Eu peguei essa bandeja para colocar em bancada. Né? Então... Porque a tua estufa já estava pronta nesse ponto. Já estava pronta para esse tipo de operação. Então eu peguei o tabaco que era no float, coloquei na bancada com irrigação por cima. Então você pensa o desafio. Então, quando o tabaco necessita de uma poda, para chegar na sua pergunta, eu vou contar essa história. Claro, claro. O tabaco necessita dessa poda, e quando eu fui podar a primeira bandeja, ela esbagaçou. Porque eu comprei a podadeira que eles me falaram, só que a bandeja deles ficava na piscina, no float. Então a água estava mais baixa. A água não deixava a bandeja subir, porque
A hora que eu ponho na podadeira, ela tem uma sucção, ela sugou a bandeja. E aí eu tem uma mureta na beira da estufa, eu falei, meu Deus, e agora? Eu olhei, tinha um mar de muda, assim, pra podar. Olhei para aquilo ali, meu telefone tocou. Era um dos gerentes da fazenda. Como é que tá a poda? Eu falei assim, tá indo. Me manda uma foto. Eu falei, tá bom. Aí vai eu correr para desenvolver alguma coisa para essa bandeja não flutuar ali, para não ir na faca da podadeira, né? Então consegui fazer ali rapidinho, inventar um negócio, né? Para segurar essa bandeja. Só que eu queria mais. Aí eu montei a nossa terceira estrutura já foi para fazer a poda do tabaco. Que é o mesmo sistema de irrigação faz a poda. Na barra de irrigação mesmo. Um dos primeiros projetos assim desafiador até para a empresa que fez as estufas, né, que foi o primeiro para ela também. Só que eu fiz o layout, fiz o desenho, mudei um monte de coisa. Um dos clientes mais enjoados, acho que essa empresa teve, foi eu. Mas eu acho que para eles valeu a pena. Que bacana. E você conseguiu desenvolver um produto que não existia. Não. No mundo se faz o quê? Tem um sistema de irrigação e tem um sistema de poda. São dois sistemas. Eu não quis fazer dois sistemas. Por quê? Eu ia perder um espaço nas laterais de cada barra de irrigação e era mais o equipamento. Né? Então, assim, eu mandei fazer essa estrutura reforçada para receber essa podadeira, fiz as bancadas reta com a barra para fazer essa poda. Então, assim, deu certo. A primeira estrutura deu certo, teve alguns ajustes no meio do caminho que você nunca consegue ser assertivo 100% do negócio que você nem viu. Então, mas foi muito interessante, vieram gente dos Estados Unidos para ver, pessoal da Argentina, né? Até a própria fazenda lá do tabaco comprou 3 estruturas dessa na época. Eles esperaram montar primeiro o desafio e deu certo. A gente está na parceria até hoje. E eu quero que esse casamento dure aí vários anos, né? Que a gente precisa de parceiros e de parceiros de verdade que nem eles são. Que legal. E esse tabaco todo vai para Bahia, então? Todo esse tabaco vai para Bahia. Um dos motivos de ter montado esse sistema, né, lá na Bahia, por causa da rastreabilidade. Então, tem a rastreabilidade da semente, a rastreabilidade da estufa e no quadrante, em determinados pivôs que eles plantam lá. E, através disso, para fazer um produto, que chama IQOS, que é um cigarro, que ele não tem combustão. Ele é cozido, né, uma tecnologia nova, que no Brasil até agora não foi aprovado ainda pelo Ministério da Saúde. Mas é um produto interessante, comprei esse produto para conhecer. Na verdade, ele não tem combustão, né? Então, no caso, a ponta que a gente vê, ela não queima. Ela não queima. Ela vai dentro, tipo uma caneta, que você põe um cigarro, aí ela esquenta e libera a nicotina lá, um pouco de nicotina. Tem vários filtros e tem uma durabilidade. Na verdade, ele queima um pouco mais rápido que um cigarro normal. Ele acaba mais rápido. Uhum. Mas a intenção é essa, né? De vender, ele é vendido para isso. Muitas pessoas compram, pessoas que querem parar de fumar, né? Compram essa tecnologia, né? Que funciona muito bem e tem sabor. Eu fumei, eu não sou não fumo, mas eu experimentei e gostei. Agora, Leandro, você tem uma característica de conversar com muitas pessoas, de fazer amizade, e isso também te trouxe muitas oportunidades por você ser esse curioso, inclusive de viajar para fora do Brasil, de ir para a Holanda. Você teve uma experiência bem interessante lá de tecnologia, mas de contato com uma tecnologia diferente, né? Eu sempre busquei e busco, né, inovações. Eu gosto de inovar até para me entregar para os meus clientes um produto melhor possível. Então, assim, por detrás de tudo tem que ter conhecimento e tecnologia. Então, eu sempre estou buscando inovações. Eu tive um teste que foi com lâmpada dentro da estufa, né? Por mais que Brasília tenha um alto índice de Luminosidade, né? luminosidade, então, assim, mas eu testei, né, em várias culturas. Estamos terminando agora de fazer os relatórios para a gente ver qual que foi o benefício real mesmo, né? Porque foi para laboratório para fazer análise de peso, de massa, né? Então, para a gente ter esse resultado.
Ah, o que nós temos hoje no Brasil não está muito fora do que está para fora. O que lá fora tem que aqui não tem? São estufas de vidros, né, que custam as 5, 6 vezes mais o custo maior do Para que o você ter uma ideia, quanto custa hoje a instalação de um módulo seu, por exemplo? módulo hoje, 2,5 milhões de reais, né? E da planta que nós faz hoje. Aí você pensa, isso, uma estufa de vidro climatizada 6 vezes mais caro. A euro, É, não é eu nem não, real. não é real. Real, Real. Falando em entendi. real. Aham. Para a gente entregar um produto para o cliente não se paga. E quando você vê isso lá fora, porque são países frios, Então precisa ser um cultivo mais protegido, né? precisa ser daquele jeito. E lá ele é viagem, né? Lá é viagem. Aqui ainda não. Que eu acho que vai demorar muito ainda a chegar, né? Essa questão dessa. Mas você acha que ao mesmo tempo é necessário, ou como você falou, é uma tecnologia que lá se faz necessário por conta do frio? Não, lá se faz necessário. Mas aqui não teria essa necessidade, então? Aqui não teria essa necessidade porque, vamos pensar em cultura indoor, né? Em alguma coisa desse tipo. Eles são feitas em custo em outras estruturas que seriam mais baratas, né? Seria mais barata. A estufa de vidro toda climatizada seria mais para o Embrapa, uma questão de pesquisa mesmo. Você vai dar um ambiente ideal e eu preciso de saber a fio como que aquela planta se comporta a 25 graus, né? Seria mais a questão de pesquisa mesmo. E lá você teve a oportunidade também de visitar algumas lavouras, né? Qual que é essa diferença lá do produto, principalmente muito mecanizado já a colheita lá, né? É, a mão de obra ainda no Brasil, eu acho que ela ainda tem muita mão de obra, né? E lá não. Lá a maioria da mecanização é feita por famílias, né? Então não tem muita mão de obra, né? Então por isso que eles partiram para a mecanização. E outra coisa, eles têm um valor agregado no produto, eles conseguem investir no produto, ele tem incentivo do governo, né? Você vê lá que tem financiamento zero de juro, né? Tem financiamento que dá negativo. Para justamente estimular o plantio, né? E para estimular o plantio, estimular o produtor ter a tecnologia. Você tem um produtor lá mesmo que eu estava conversando com ele, que deu, acho que 0,8 de juro, o cara tava bravo. O cara tava bravo. Com 0,8 de juros. Então você vê que são mundos diferentes e assim, eu acho que a nossa política precisa melhorar muito nesse requisito de valorizar não só o agro, mas todos os setores, né? Valorizar e dar incentivo, né? Você vê os Estados Unidos, ele tem subsídio. Brasil, né? Estão aí. A cadeia produtiva, né? Se o produtor tiver um problema lá, ele vai quebrar e vai se virar lá. Você vê que você pega os intempéries aí de temperatura, o El Niño, Laninho. Então tem a região do sul mesmo, tanto que sofreu, produtores lá tem produtores que não vão se levantar mais. Vai ser muito difícil, né? Porque o que ele tinha foi embora com a água. Então, assim, você vê que tinha que ter um planejamento melhor, tinha que ter um incentivo do governo, né? A gente sabe que tem seguro de culturas, né? Mas sim, aconteceu qualquer coisa com um produtor desse aí, tem um subsídio, um juro zero lá. Mas até a máquina, né? Se a gente pegar o exemplo de uma máquina, por exemplo, que custa 2 milhões a um juro de 6%, já é absurdo, né? Vai ser muito difícil um ano inteiro sem produzir, que ele vai conseguir honrar com as dívidas dele. E eu fico pensando produtores que têm conta para pagar. Muitos deles lá que foi embora, eles têm financiamento para pagar. Então, assim, tinha que se quitar, né? Ou prolongar isso para 10 anos, não sei. Até o produtor ter condição de plantar de novo, porque ele está alimentando, né? Fala assim, não tem coisa mais bonita do que você tá levando comida aí para a mesa do pessoal aí, né? É esse o sentimento que você tem quando você visita uma propriedade, quando você vê que a muda tá lá, que tá produzindo? É bom. É bom você ir num produtor aí tá produzindo melancia. Aí você tá andando e viajando, aí você vê o caminhão de melancia. Você fica pensando, será que aquela melancia veio daquela região que eu mandei a muda, né?
Então, aquele extrato de tomate que está lá na prateleira do supermercado, será que foi muda minha? Né? Aquele pé de alface embalado, né? Então, assim, mas eu sei que a muda que o Brasplant faz está na mesa de muito consumidor aí, que a gente não consegue nem medir a proporção, porque a gente atende hoje 5 estados e tem muito cliente que leva de avião, não sei para onde, Piauí. Eu tava pagando imposto pro Piauí. Eu falei, meu, você não paga, eu não vendo muda pro Piauí. Acaba que a muda tá indo para lá. Então você vê que a disseminação, né, do agro, ele tá em tudo, né? Não só a muda, você vê o cereais, pecuária, né, tá em tudo. Hoje, quais são os 5 estados que você atende? Bom, nós estamos com Minas, Goiás, Tocantins, Minas, Goiás, Tocantins, Bahia. Bahia e São Paulo. E se alguém pedir em outro estado, caminhãozinho da Brasplant tá indo? A gente sempre mede uma coisa que dificulta um pouco essa que eu falei, esse relacionamento com outros estados ou atender um determinado cliente, é a distância e o frete. Tem um custo em cima disso. A gente não consegue absorver, eu passo o preço da minha muda no viveiro e o cliente que vai ter que absorver esse custo de frete, né? E assim, muitas das vezes ele não consegue vir buscar com o caminhão dele, porque tem que ser um caminhão próprio para carregar essas mudas. Não é ventilado, nem climatizado, mas ele tem umas partilheiras tipo colmeias que a gente coloca essa muda, né, para levar em grande escala, em grandes volumes para entregar para ele. Então, assim, mas a gente conversa muito com o cliente. Primeira coisa que a gente entrega é qualidade. Então, a gente tenta entregar um produto de melhor qualidade possível e o produto já se vende, né? Então, a gente está entregando em lugares, distâncias longas, né? E o cliente está absorvendo isso aí porque ele está vendo que está tendo resultado. Que A legal. gente não atende mais porque a gente não tem espaço. O crescer de uma empresa, ela é um fator importante, mas no mesmo momento é limitante, porque você precisa de logística, você precisa de mão de obra qualificada, né? Você precisa de estrutura. Então, em cima disso, tem a questão financeira, né? Você tem um investimento por trás Não disso. tem como crescer em uma área, né? Você tem que crescer em todas as áreas para atender aquela demanda Todas nova. as áreas. Todas as áreas. Então, assim, e a minha maior preocupação é entregar um produto de qualidade para o cliente. Então, assim, cresceu, podia dobrar. Como que eu vou conseguir entregar? Como que eu vou conseguir produzir essa muda dentro do viveiro com qualidade? Então, assim, a gente vem crescendo gradualmente e tem projeto para crescer mais, tem projeto para atender os estados, tem projeto para atender outras culturas. Só que, assim, eu sempre avalio antes de tomar qualquer decisão, porque a hora que eu entrar para atender, eu vou atender. E bem, né? O ano passado foi melancia, né? A gente começou a atender melancia, então a gente pegou 2 projetos grandes, que foi a Pingo Doce e a Favo de Mel, e por trás disso, todos os produtores que produziam essa, a muda, no caso, né? Tem muitos clientes que plantam semente direta no chão, mas a gente está tentando melhorar essa política, né? As tecnologias estão chegando e eles vão ter que se adaptar. Uma das adaptações para a melancia vai ser a muda. E você acompanhou esse processo. Hoje o viveiro tem quantos anos? Está com 8 anos. 8 anos. Mas há quanto tempo se trabalha com muda? Eu estou desde 96 para 97. Então são 28, quase 30 anos aí trabalhando com muda. É. Durante todo esse processo, o que você viu de evolução que você acha que foi assim, um divisor de águas na produção de mudas? Na produção de muda, uma transição aí que eu não peguei, foi um pouco antes, foi os híbridos, né, que chegou, né? De 30 anos para cá, o híbrido chegou e A qualidade já do material da semente, né? isso. Então foi assim, foi um divisor de águas, eu acho que foi o que impulsionou mais e alavancou a produção, né? Então esse daí foi um fator muito importante. Uma outra questão que veio junto foi os cultivos protegidos de algumas culturas de valor agregado alto, né, que ajudou muito também, que fomentou, né? E
por trás disso, moléculas novas de produto, sais, misturas de adubo. Então, assim, foi um conjunto em si, né, que veio, você pegar de 30 anos para cá, tinha muitas moléculas nem pode usar mais, né? Então, foi uma evolução total. E você acha que a bandeja em si, o fato de você ter migrado do isopor para o plástico, ele também trouxe mais sanidade para as plantas? Isso aí foi muito importante, né, a questão de manejo. Na verdade, lá atrás, se fazia muda em saquinho de jornal, né, muita gente nem conhecia muda, então, se você pegar lá atrás, é, foi, foi a evolução de 30 anos para cá muito grande. Nossa, agora você me desbloqueou uma memória que eu lembro que quando eu era criança, nós plantávamos eucalipto e ele vinha o pezinho individual num saquinho, só que aí o saquinho, a maioria das vezes ele arrebentava e ficava no jornal. E a gente plantava. A mudinha vinha numa caixa de madeira e tirava as mudinhas pra Você vê a plantar. Thanos que mudou, né? Isso tem quantos anos? Vou entregar minha idade, né? Não, só fala. Não, mas olha, uns 25 anos, tranquilamente, uns vinte e Então, você cinco vê anos. que o tanto que mudou de 25 anos para cá, né? Então, naquela época era semente, hoje é clone de eucalipto, né? Então, assim, Mato Grosso muito tá com. Cresceu muito essa questão de eucalipto. O eucalipto tinha dado uma esfriada aí uns anos atrás, agora deu uma revolucionada aí novamente, né? Principalmente porque ele tem uma produção rápida, né, então se é uma madeira, assim, para combustão, para queimar em fornos, ele acaba crescendo em 5 anos você pode cortar, né. É. Você tem questão de celulose também, né? Então, assim, ele é usado em vários setores, né? Em móveis. Então, ele deu uma esfriadinha, mas agora tá em alta de novo. Você falou que ano passado foi a melancia e esse ano qual que foi o produto? Esse ano foi tomate indústria, a gente produziu tomate indústria para determinada empresa, até eu estou acompanhando 15 dias essas áreas, né? Então, me surpreendeu o desenvolvimento da muda, né? Por trás disso, tinha um bom preparo de solo também. A época do ano também ajudou, mas o desafio agora não é nem desafio, o planejamento agora para 2024, para 2025, é essa extensão para tomate indústria. Então, assim, o que que eu penso e faço? Eu atendo uma cultura, eu deixo espaço para essa cultura. Então, eu tenho que deixar o espaço para tomate, o espaço para tabaco. E o tomate indústria vai entrar. A gente está ampliando, está pensando em fazer mais uma ampliação para atender esse tomate indústria, para não deixar destampado essas outras culturas. E sempre atender bem cada cultura e cada produtor que já é nosso cliente aí. E não deixar, como se diz, na mão, né? Quando você fala tomate indústria, para quem não está habituado com esse termo, assim, o que significa o tomate indústria? Tomate indústria, na verdade, é, são. Quando você pega um tomate no supermercado, o pessoal fala de tomate de mesa, né? Que Tomate seria o de salada, ou longa comer vida, cru? é o Aham. tomate italiano. O tomate para a indústria é um tomate que é plantado em grandes escalas, em pivô, e é plantado mecanicamente e é colhido mecanicamente, que vai para a indústria, para a fábrica, para fazer o extrato, ou tomate pelado, né? Então, o tomate indústria é isso, para diferenciar dos outros tomates. E ele é um híbrido próprio para a indústria. Indústria voltar a produzir tomate indústria dá uma certa satisfação, assim? Eu vou falar aqui o que aconteceu comigo no caso, esse ano, foi o quê? Eu fui produzir tomate indústria, quando eu fui fazer o primeiro semeio, deu um friozinho na barriga. Desbloqueou também essas emoções. O tomate indústria, ele, não que os outros não sejam, ele é um pouco mais técnico e mais desafiador na questão de produção de muda. Ele é uma determinada variedade, tem um vigor menor, ele está na bandeja de 450 cédulas, o outro está na bandeja de 98 cédulas. Então, assim, o manejo em si tem que ser mais criterioso, né? Não que o tomate de mesa ou o tomate envarado não seja, ele é mais tranquilo de você manejar. O tomate indústria ele é bem técnico, não aceita eu, É né? exigente, então. É exigente. E querendo ou não, ele tem um cronograma, você tem que entregar a muda na data e dias que está no contrato. Então, assim, você não pode errar.
E você, para produzir essas mudas, então você já tem um contrato definido, específico, com a quantidade de produtos que você vai entregar? Isso. Tomate indústria, diferente dos outros tomates, a indústria, né, que contrata o serviço, né, do viveiro, ela já tem a variedade, a variedade escolhida, quais variedades são e quais épocas que elas vão plantar, né? E aí passa para o viveiro, o viveiro vai seguir o cronograma que a indústria passou. Em cima desse cronograma de semeio já tem a data de transplante e a data prevista de colheita. É meio um reloginho ali. Nessa época costuma dar umas variações, porque esfria um pouquinho, a maduração demora um pouquinho mais, e lá para o final começa a esquentar um pouco mais, aí matura meio de uma vez. Mas a indústria faz meio um reloginho, até mesmo para a capacidade de fábrica, né? Porque dependendo ali, se eles fazerem meio desordenado, em algum momento vai faltar e em algum momento vai ter muito para colher. E aí a fábrica não tem capacidade de processar. A fábrica não tem capacidade de processar e nem de colheita, nem máquina para colher, caminhão, envolve toda a cadeia, né? Que bacana. E aí você está acompanhando lá desde a sua mudinha, o plantio e até chegar na indústria. Vai ser um negócio bem legal, porque eu acompanhei desde o semeio, né? O semeio que foi feito dentro do viveiro, dentro das estufas. Acompanhei o transplante. Estou acompanhando quinzenalmente esse desenvolvimento dessa muda até a colheita, até chegar na fábrica, até embalar esse produto, até chegar lá na pizzaria que eu quero comer uma pizza, que vai ser o final do vídeo. E a gente vai encerrar e Fechar o ciclo da produção até chegar realmente na mesa. É. Aí quando você estiver lá comendo a pizza, a sensação vai ser aquela mudinha. Qual que é o ciclo do tomate, por exemplo, no viveiro? Quantos dias? No viveiro é 30 dias, no campo 120 dias, né? Então são 5 meses, mais ou menos. Isso. De todo o processo. 5 meses tá esperando para comer essa pizza. Não, a gente vai acompanhando. E uma particularidade do tomate, quando ele é industrializado, ele é uma cultura que tem uma validade grande, né? Ele pode ficar armazenado de um ano para o outro, né? Então, talvez não seja esse ano que eu vou comer da minha mudinha, mas pelo que eu tô vendo, a falta de extrato de tomate, eu acho que ela vai ser embalada esse ano ainda pra gente comer essa pizza. Que expectativa para comer uma pizza, hein? Pois é. Que bacana, Leandro. Eu acho que você trouxe aqui muitas experiências bacanas. Tenho acompanhado aí muita gente começando principalmente a produzir alimentos, né? A gente vê esse movimento, assim, de muita gente indo para o campo, porque realmente existe essa falta Sim. de comida, né? E você, eu acho que conseguiu dar um direcionamento para quem tá pensando em entrar nessa área, né? Sim, a gente atende desde dona de casa, né, até multinacionais. Então, assim, a gente não tem um cliente, um que é melhor, o outro que é pior. Então, assim, todo é cliente, a gente tenta atender da melhor maneira possível, né, com o melhor produto possível. E eu fico satisfeito de saber que tem uma dona de casa que planta uma muda e também saber que tem uma multinacional que planta minha muda. Então, assim, para aquele menino de 10, 12 anos lá que queria sair de casa, não tinha muitas perspectivas, né? Não estudou, não pôde estudar, né? Mas foi, O que você diria para aquele menino hoje? olha, valeu a pena. Valeu a pena o suor derramado. Sempre falo essa frase. Aquele menino que era tímido, foi desbravando, como é que foi? Eu sempre fui muito tímido até hoje, né? Mas aquele menino, ele sonhava muito, sabe? Sonha até hoje. Ele sempre sonhava alto e fazia pequeno, pé no chão, para tentar chegar nos objetivos. Eu sempre tenho objetivos, trabalho em cima de objetivos e planos e sempre pensando da melhor maneira possível. Uma coisa que aquele menino tinha e tem, não tem, é a hora, não tem hora. Qualquer hora é hora, domingo, feriado, então é gostoso. A melhor coisa que tem é você fazer o que gosta, fazer com prazer, né? E aí sai bem feito, entendeu? Então, toda vez que eu vejo uma muda, né? Toda vez que eu vejo uma muda, eu tento melhorar ela um pouquinho, né? O pessoal que trabalha comigo fala assim, Leandro, mas você tem um olho assim muito
por detalhe, muito por ruim. Eu falei, não é por ruim, é para melhorar ao máximo, entregar ao máximo, para a gente ter áudios que eu escuto de clientes e zap agradecendo, né, a qualidade, a entrega. Então, assim, tem um cliente mesmo meu que me mandou ele não é de mandar zap, eu tô entregando muda para ele. Ele me mandou um zap. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que ele tá reclamando de alguma É um coisa? problema. Ele querendo que eu vou na roça, porque tá perto de colheita, para me filmar a área dele, para me trazer melancia para trazer para os colaboradores lá da empresa. Então, assim, opa, né? Eu mandei um áudiozinho para ele. E aí, como é que tá? Não, Leandro, tá tudo bem, tá satisfeito, né? Porque na empresa tem setores. Eu prospecto venda, depois que eu prospectei a venda, vai para o setor de semeio e o setor de expedição. Então, eles são que têm mais contato direto com o cliente, né? Então, assim, talvez você não tenha muito contato em alguns momentos, né? Que eu tento prospectar ao máximo, porque o que faz render essa prospectão que eu faço e como é que eu falo? E esse relacionamento, né, que eu tenho com o cliente que traz os negócios para a empresa. Você não vive o viver é a tua vida. Sim, toda hora. Você tá lá sempre que pode, não todos os dias, mas você tá sempre de olho. Sempre, sempre. Ontem mesmo estava agarrado lá. Então, assim, é muito bom. Muito bom. Aquele menino lá, ele soou um pouquinho. Quando você olha pra esse menino assim, você sente orgulho de onde você chegou? Muito. Né? Muito. Se você pudesse dar um conselho pra quem às vezes está lá reclamando da vida, cheio de oportunidades, o que você diria pra essa pessoa? O que eu diria, hein? Eu sempre tenho uma frase comigo: quando tá ruim, não tem jeito de ficar mais ruim, a tendência é melhorar. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa, quando tá passando por uma dificuldade, é Deus, né? Deus na frente, né? E você fazer o que você faz bem feito. E nunca passar ninguém para trás, nunca tentar ter um benefício de alguma coisa que não era seu, né? Então, assim, o conselho que eu mais falo e que eu acho mais bom é o que? Fé. E erga a cabeça e chacoalha a poeira e toca a vida. E vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Tudo que você querer na sua vida, você vai conseguir. Depende só de você. Depende só de você querer ter meta e projetos. Não adianta eu querer ser um viverista e, vou pescar todo final de semana. Vou viajar, não sei para onde, ficar tantos dias, né? Vou pegar 30 dias de férias. Então, assim, não funciona assim. Minhas viagens, eu viajo com cabeça no viveiro. Ligando em mensagem, caminhão não tá, e se foi entregue. Então, assim, tem pessoas que não têm essa mentalidade, que é no oba-oba, e não funciona assim. Nenhum negócio funciona assim. Você tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Se você pudesse dar um conselho aí pra quem quer começar a produzir, por onde começa? Produzir muda ou produzir? Produzir muda primeiro. O conselho que eu dou para quem quer começar a investir em produção de muda, visite alguns viveiros, né, para ver o que está acontecendo. Segundo, em que local vão montar esse viveiro? Entendeu? Isso é fundamental, né? Tem que ser estratégico, né? Tem que ser estratégico. Eu, quando fui montar esse viveiro, eu viajei para um monte de lugar. Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Roraima. Não, fui para tudo quanto é lado. Quando eu ia medir para ver, dava Brasília, eu não queria. Eu não queria vir para cá. Mas só que aqui que estava o que eu precisava. Então, assim, todo levantamento que eu fazia, Brasília dava em primeiro lugar, São José do Rio Preto dava em segundo, terceiro Vianópolis e quarto dava Curitiba. A hora que eu ia para Curitiba, já tinha muita concorrência. Aí você descartava. São José do Rio Preto, a logística de entrega, muito longe. Aí, quando eu vinha para Vianópolis, querendo ou não, tinha essa logística também. Aí, quando eu vinha para Brasília, não, tudo pertinho. Você tá centralizado, né? Estou centralizado. Então, Que vem daquela questão que a gente tava falando do custo do frete, né? Sim. Então, quando eu fui, o viveiro de vir para Brasília foi estratégia.
Isso foi uma estratégia minha que antes de eu montar aqui 2 anos já estava desenhado isso aí. Né? E aí foi para mim ver em que local que eu deveria montar em Brasília. Aí deu Braslândia, que é uma das cidades satélites de Brasília com estilo de interior, que é o que eu gosto. Entendeu? Você conhece o Viveiro, você já viu que é bem interior mesmo. Você não parece que você está em Brasília, né? É verdade, não parece. Eu já tive a oportunidade de visitar. Conheço o Leandro e a estrutura há quase 4 anos já. Então, E eu brinco que cada vez, eu vou com frequência ao Viveiro, cada vez que eu chego lá, o Leandro tem uma novidade. Tá sempre procurando tecnologia, tá sempre trazendo novidade. O Viveiro, ele tá sempre efervescente, assim, sempre tem alguma coisa acontecendo. sempre tem uma novidade. Né? Então, voltando ao assunto nosso de quem quer montar, isso serve para qualquer negócio. Qualquer negócio. Tem que ser estratégica, não, antes de ser montado. Então, assim, você tem umas 2 grandes empresas lá que vão comprar sua muda, monta perto, né? Agora, você tem uma empresa só que vai comprar sua muda, se a empresa fechar, você vai vender para quem? E aí você já tem um cliente potencial que vai te dar aquela segurança inicial. Então, assim, tem que ter muita estratégia na onde você vai montar qualquer coisa, uma loja, uma sorveteria, qualquer coisa. Né? Então, assim, e um terceiro que eu falo que é um dos pontos mais importantes, qualidade. Você vir para estar caindo. A muda sendo boa, Nada mais importa. nada mais importa. O cliente quer saber do produto que ele vai receber. Sim, ué. Ele quer saber do produto que ele vai receber. Então, assim, a partir do momento que você tem viver num local estratégico e você tem qualidade, qual que é a tendência? Só crescer. Só crescer. Então, são coisas fundamentais para qualquer negócio, né? E o olho do dono que engorda o boi e o dono tem que estar lá. E o olho do viverista é o que faz as plantas crescerem. Tudo crescer. Que legal. Nossa, Leandro, obrigada pela oportunidade. Como eu falei, eu Agradeço. já te conheço aí há um bom tempo, mas eu acho que essa é uma oportunidade. Eu conheci aqui coisas da tua história que a gente nunca teve a oportunidade de conversar. Sim, a minha história, assim, é uma história até bonita, né? Para quem me conhece, amigos de escola, foi muito sofrido, né? Na verdade, foi muito bom lá. Naquela época, tempos bons que não voltam mais, mas assim, teve as suas dificuldades, né? Querendo ou não, dificuldade financeira, mas a família sempre unida, meu pai e minha mãe, né? Eu com a minha irmã, né? Então, valeu a pena, hein? Foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. É por isso que hoje você faz tanta questão de divulgar o conhecimento que você tem, de ajudar as pessoas. Eu não guardo segredo de nada. Quem quiser ir lá no meu Viveiro visitar, quiser alguma dica, alguma coisa, né? É o que eu sempre falo, o sol nasceu para todos, né? Então, assim, a sombra é mérito de poucos. Então, assim, que bom se eu puder falar alguma coisa para alguém crescer e poder ir para a sombra, né? Eu garanto que vai lembrar de mim depois, aquela dica lá, né? Mas, assim, o conhecimento em si, ele foi feito para ser passado, né? Então, assim, vai do mérito de cada um aproveitar esse conhecimento da melhor maneira possível. Então, assim, e eu conheço algumas coisas e busco um conhecimento todo dia. E, assim, eu acabo aprendendo com viveristas novos, eu acabo aprendendo com viveristas que já têm viver há 40 anos. Então, assim, quando você tem uma abertura com um determinado parceiro, que eu não falo nem concorrente, quando você tem uma abertura com um parceiro, você passa informação e da mesma forma tem uma troca que ele te passa informação também. Então, assim, Todo mundo sai ganhando. todo mundo sai ganhando. A cadeia sai ganhando, o cliente sai ganhando, entendeu? Que legal. Leandro, obrigada. Foi uma honra poder conversar contigo. A honra foi minha. Né? Agradeço por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar sobre a sua experiência, sobre a área que você tanto conhece. Sim. Obrigado. Imagina, foi uma satisfação. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do podcast No Agro Pode, com essa experiência aí do Leandro Pinheiro, viverista do Viveiro Brasplante. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.